Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer algo bem legal. A gente vai criar uma estrutura de análise aqui do zero. Como que a gente vai fazer isso? Olha, o objetivo é criar uma estrutura que permita fazer a análise da soma, da média e a contabilização de funcionários de acordo com os critérios de filial, setor, gênero, faixa etária e tipo de contratação. Então vamos pensar como é que a gente vai fazer isso. É claro que você poderia pensar de diversas maneiras, mas vou fazer um raciocínio aqui. Se você achar que consegue melhorar, fique à vontade. Vamos lá, vou colar do lado de cá. Eu vou ter filial, setor, gênero, idade aqui eu não preciso, porque a faixa etária já vai pegar ela. Tipo de contrato e o salário que também eu não vou precisar, porque vai ser o meu valor ali que eu vou acabar utilizando para fazer as análises. Vou até modificar a cor aqui para verdinho, para a gente poder fazer as análises da forma como eu estou pensando aqui. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui então? Posso ter algo escrito aqui em filial, em setor, em gênero, em faixa etária, em tipo de contratação. E eu vou fazer a análise com base em todos esses critérios. Vamos simular aqui. A gente está trabalhando nesse momento com a filial Sudeste. O setor, eu tenho ali comercial e administrativo, vou colocar aqui comercial. O gênero feminino, na faixa etária C, permanente. Então, eu quero fazer a análise com base em todos esses critérios. Vamos colocar aqui as análises que eu quero. Eu quero fazer a soma, a média, em relação aos salários e a contabilização de funcionários. Então, vamos colocar aqui, ó, soma, média e contabilização. Ok? Vou formatar esse cara aqui também do mesmo jeito. Depois a gente mexe na formatação e melhora, mas só para a gente já deixar organizado. Vou arrastar um pouquinho isso aqui para baixo, para ficar mais fácil. E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer a soma com base em todos esses critérios aqui. A média com base em todos eles e a contabilização também. Soma, como é que vai ser? Igual, soma cis. Qual que é o meu intervalo de soma? Busquei aqui os meus salários. Travei. Ponto e vírgula, agora começam os meus critérios. Vamos lá, eu vou ter 5 critérios ali e a gente vai fazer todos eles. Primeiro critério diz respeito a filial. Busco aqui filial, travei, ponto e vírgula, qual o critério que eu estou buscando agora? Onde que ele vai estar? Vai estar aqui, ó, na minha célula L3. Depois, o intervalo do segundo critério, que é o comercial. Seleciono aqui o intervalo do segundo critério. Ponto e vírgula, qual o critério que eu estou buscando agora? Cliquei aqui no setor comercial. Próximo, o terceiro intervalo relacionado ao terceiro critério, que é o meu gênero. Indiquei aqui e travei. Ponto e vírgula, onde está o gênero que eu estou analisando? Cliquei aqui no gênero. Ponto e vírgula, quarto intervalo relacionado ao quarto critério, faixa etária. Busquei. Travei, indiquei aqui a minha faixa etária. Ponto e vírgula, vou agora para o tipo de contratação. Selecionei aqui o meu intervalo do tipo de contratação, ponto e vírgula, o tipo que é permanente, cliquei sobre ele. Me mostrou que com todos esses critérios eu tenho este resultado aqui. Então, como se ele fizesse o filtro: filial, depois setor, depois gênero, depois faixa etária, depois tipo de contratação. E está me trazendo só os resultados que correspondem a todos eles. Se eu modifico qualquer um, trouxe um novo resultado, gênero masculino, trouxe um novo resultado, filial sul. Então, eu consigo fazer os mais diversos tipos de análise aqui nesse dashboard. Esse aqui é um dashboardzinho, um resuminho. Ok? Para fazer a média, mesmo processo. Para ficar mais fácil, eu posso copiar e colar essa fórmula aqui? Posso. Vou copiar e colar, só que vou precisar fazer alguns ajustes. Olha só, quando eu copiei e colei, vai dar várias coisas erradas e vamos entender o porquê disso. Primeiro, ele começou, como eu copiei para duas células à direita, ele arrastou tudo que é intervalo, 2 à direita. Então, o que ele buscava anteriormente, aqui, essas 5 células, andou 2 casas para a direita. Acabou buscando 2 casas que estão ali fora do meu intervalo. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu não vou arrastar, não é para baixo, a minha célula L3, que é onde está a filial, sempre vou pesquisar a filial, vai ser ali. Travei ela. Vou travar o M3 do mesmo jeito, o N3 do mesmo jeito, O3 do mesmo jeito e P3 do mesmo jeito. Eu estou travando só para poder copiar e colar essa forma. Não precisaria fazer isso se eu não tivesse querendo reutilizar, só para vocês verem uma nova possibilidade. Agora, olha, eu copiei e vou colar. Ele me deu os mesmos resultados. Por quê? Porque está tudo travado. Eu só preciso alterar o que aqui agora? Ao invés de soma cis, é média cis. Já tenho ali a média que corresponde a todos esses critérios certinho, certinho, certinho. Beleza? Uma forma inteligente e interessante em termos de produtividade para você aproveitar aí a sua fórmula. E a contabilização? Copiei e colei, só que eu vou alterar aqui para cont.sys. E lembre que o cont.sys não tem esse primeiro intervalo. Qual que é o primeiro intervalo? Que na média e na soma é o intervalo de soma e de média. Vou apagar ele aqui porque o cont.sys vai apenas contabilizar ali quantidades. Vou modificar porque não quero aqui em formato de dinheiro, né? É um formato geral, é um número ali específico. Deixando aqui todo mundo centralizado. E aí eu posso alternar que está tudo alterando aqui automaticamente. Veja que modifica todo o meu cenário. Ok? E fizemos de maneira bastante rápida, não foi? Pode ser que tenha cenários aqui que não exista ninguém. Vamos testar, por exemplo, aqui o tipo de contratação estagiários, que tem menos. Aqui, por exemplo, não encontrou. Na média, veja que ele deu um errinho aqui, né? Falando o quê? Como não encontrou, ele está dividindo por zero. Ele está pegando os valores e dividindo por zero. Não é possível dividir por zero. Então, você poderia fazer o que ele na média para não dar esse erro? Colocar um se erro. Caso seja um erro ali de divisão por zero, por exemplo, que não encontrou nenhum valor, ele vai só deixar a célula em branco. Então, no valor se erro, coloquei aqui um espacinho em branco. Tá legal? Tá ali, tranquilizando a nossa tabelinha. Beleza? Vamos alterar para algum que tenha. Vamos colocar intermitente, ver se tem. Intermitente também não tem, olha, com esse critério. Será que masculino tem? Na faixa etária C? A faixa etária C eu achei que tem um ali.
Beleza, eu posso ir alternando aqui da forma que eu achar mais interessante. Só que me pediu para fazer um plus aqui na minha planilha, que é usar a validação de dados em intervalos nomeados para deixar nossa tabela mais estruturada. Vou fazer a validação de dados a partir de uma coluna, de uma planilha auxiliar. Vou chamar isso aqui de apoio. E aí vamos lá. Eu vou ter a validação de dados correspondente à filial, ao setor, ao gênero, à faixa etária. Eu basicamente vou copiar isso aqui tudo para o lado de lá. E aí eu vou editando. Copiei. E aí, para ficar mais fácil remover as duplicatas, a gente vai dar um espacinho entre cada uma das minhas tabelinhas. Então, por exemplo, vou colocar aqui, para a gente ir espaçando. A faixa etária trabalha aqui com uma fórmula. Eu vou tirar essa fórmula daqui, deixando os valores brutos, né, colando como valores. E aí já mantive as minhas faixas etárias e retirei apenas as minhas fórmulas. Beleza, vamos modificar ali, arrastando a faixa etária para o lado de cá, só entender o que eu estou fazendo aqui. O gênero, coloquei aqui. O setor, coloquei do lado de cá, só para deixar um espaço entre cada uma delas, para a gente poder remover as duplicatas. Selecionei toda a coluna de filial, venho na guia dados, remover duplicatas, ok, manteve ali somente as 3 filiais com os valores exclusivos. Mesma coisa aqui nos setores, remover duplicata, ok. Aqui, pessoal, eu poderia até digitar isso aqui manualmente, porque eu tenho poucos dados, mas eu estou te mostrando um recurso para quando você tem muitos dados, você não tem que ficar digitando, né? Então, basta remover duplicata de cada um deles. Faixa etária, remover duplicata aqui também, e tipo de contratação, remover duplicata. Beleza, eu tenho aqui todas as minhas informações, vamos só organizar essa formatação aqui. Vou deixar o espaço entre elas um pouquinho menor e vou padronizar o espaço da própria célula aqui igualzinho. Então, olha, eu vou definir agora os meus nomes para poder fazer validação de dados. Aqui, vou chamar de filiais. Filiais. Aqui, eu vou chamar de setores. Gênero. Não vou colocar acento ali, não, para não confundir, deixar sem acento depois. A idade, vou chamar aqui a faixa etária, né? Vou chamar de idades, tá? Porque vai ficar um nome que eu consigo lembrar também. E o tipo de contratação, vou chamar aqui de contratos. Beleza. Ah, pessoal, e se eu esquecer? Você vem em fórmulas, gerenciador de nomes, e visualiza lá todos os seus nomes registrados. Tá legal? Seguindo. Agora, eu vou fazer a validação de dados aqui no meu dashboard, nesse mini dashboard. Como que eu vou fazer isso? Vamos remover todo mundo aqui. Filial, dados, validação de dados, só pode ter informações aqui se estiver dentro da lista que eu chamei de filiais. Setor, dados, validação de dados, lista, só pode ter informações aqui se estiver dentro da lista que eu chamei de setores. Gênero, mesma coisa, validação de dados, lista, igual, gênero. Faixa etária, eu chamei lá de idade, não foi? Idades, lista, igual, idades. Tipo de contratação, chamei de contratos, se eu não me engano. Se você esquecer, não tem problema, basta você conferir. Vamos ver se é isso mesmo, contratos. Filial, está aqui aparecendo as 3 certinhas. Setor, está aparecendo. Gênero, está aparecendo aqui os 2 gêneros. Faixa etária, está ok aqui ABC. Ah, a pessoa ficou CAB, dá para modificar? Dá. Você vem aqui na sua faixa etária e classifica. Então, olha, classifiquei aqui a faixa etária, quero classificar também os demais dados. Vou classificar aqui a filial, vou classificar o setor, tecla de atalho, tá? Ctrl Shift L. Como está espaçado aqui com uma linha em branco, com uma coluna em branco, ele não vai pegar para todo mundo, vai ficar só naquela que você quer mesmo. Estou organizando todo mundo aqui, FM já está, e o tipo de contratação, vamos organizar também em ordem alfabética. E aí do lado de cá, ó, já está tudo alfabético. Gênero, faixa etária, tipo de contratação. Tenho ali as minhas informações e agora conseguindo alternar neste dashboard. Legal? E uma outra coisa que pede aqui é para eu utilizar intervalos nomeados. E aí também é só para vocês entenderem a utilidade disso, né? Como assim intervalos nomeados? Essa forma eu poderia dar um nome para cada uma das minhas colunas aqui e buscar pelo nome. Vamos fazer aqui para a gente ver a diferença. E aí você opte pelaquela situação que te chama mais atenção em termos de facilidade e produtividade. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com intervalos nomeados. Ok? Vamos lá, vou chamar isso aqui de botão direito, definir nome, né? E aí eu defino o meu nome. Aí eu tenho que tomar cuidado para não chamar isso aqui de filial. Por quê? Porque eu tenho ali filiais que está bem parecido. Vou chamar de int, underline, filial. Eu vou pegar esse mesmo padrão sempre. Selecionei os setores, botão direito, definir nome, int, underline, setor. Peguei o gênero, selecionei, botão direito, definir nome, int, underline, gênero. Faixa etária, selecionei, botão direito, int, underline, faixa, underline, etária. Não vou colocar acento aqui também não, para não ter mais trabalho. Selecionei aqui o tipo de contratação, botão direito, definir nome, int, underline, tipo, underline, vou colocar aqui contrato. Contratação tem que ser cedilha, acaba complicando dependendo do idioma que você trabalha no Excel. Beleza? E ainda tem o salário. Selecionei, botão direito, definir nome, int, underline, salário, também não vou colocar acento. É importante que você padronize, tá? E você entenda a sua lógica ali. Se eu vier aqui em gerenciador de nomes, veja que eu tenho todos os meus intervalos que eu acabei de definir, certo? E aí, se eu quiser fazer a minha função, vou apagar aqui com os intervalos nomeados, simples, igual, soma sys,
Intervalo de soma, eu chamei de int, underline, o quê? Salário. Beleza, ponto e vírgula. Qual o meu primeiro critério? É a filial, que eu chamei lá de int, underline, filial. Qual a filial que eu estou buscando? Cliquei aqui na célula. Depois eu tenho o segundo critério, que eu chamei de int, underline, setor. E busco o meu segundo critério, que é o setor que está aqui em M3. Ponto e vírgula. Vou para o meu terceiro, que eu chamei de int, underline, gênero. Ponto e vírgula. Qual que eu quero? Esse gênero que estiver aqui em N3. Ponto e vírgula. Quarto critério, chamei lá de int, underline, faixa etária. Está aqui até, ó. Ponto e vírgula, indico a faixa etária que eu quero. Depois vou para o último. Eu chamei de int, underline, tipo de contrato. Na hora que você começa a digitar, pessoal, se você pressionar um tab quando a gente tiver na ocorrência única, então, por exemplo, int, underline, o T de tipo. Dê um tab que ele já completa. Ponto e vírgula, qual que é a célula onde está o tipo de contrato? P3. Ok. Achei. E a minha fórmula está toda aqui com nomes agora. Posso copiar e colar isso aqui, só que lembra, para eu copiar e colar, esses intervalos já estão fixos, porém a célula do critério eu tenho que travar também para poder copiar e colar. Então, travei aqui o L, o M, o N, o O e o P. Porque senão, na hora que eu colo, ele vai arrastar para a direita. Copiei e colei, só vou alterar aqui para média cis. Beleza. E a contabilização, copiei e colei, só vou alterar aqui para conte.cis. E me deu um errinho ali, qual que foi o errinho? Que no conte.cis eu não tenho intervalo de soma, então eu vou tirar esse índice salário aqui, ó. Tirei ele fora, apareceu ali que tem uma pessoa só. Vou modificar aqui o meu formato na contabilização é geral. Prontinho, tudo funcionando. Posso alterar aqui que está tudo legal, tudo funcionando corretamente, com intervalos nomeados. Então pense que sim poderia te dar inúmeras possibilidades de criar aí situações de análise, né, e bem dinâmicas, ok? Até a próxima aula, tchau, tchau.